Boa noite. Nós vamos agora apresentar a sociedade medieval. Esse aqui vai ser um vídeo experimental agora para o joinha na história. Deixe lá o seu like, se inscreva aí, tá? Para a gente poder passar mais fatos sobre a história. Então, história, nós vamos falar sobre a história da sociedade feudal, Idade Média. E falar um pouco também sobre a sociedade feudal. Ela se desenvolveu durante o século X a XV. Nós devemos lembrar aí que a sociedade feudal era basicamente no feudo, né, que ela se desenvolveu nas terras, inserida no sistema monárquico, onde o rei estava com poder descentralizado, o poder político do rei estava descentralizado. Ele tinha um papel figurativo nesse momento da história. A economia da sociedade feudal aqui, ela era agrária, de subsistência. Quer dizer que todo o trabalho agrário era para sustentar o feudo, não era para vender neste momento, era só para sustentar o feudo. O trabalho era servil e a influência da Igreja Católica era grande, tanto na política quanto na economia. A sociedade também, é importante lembrar que a sociedade feudal, ela era estamental, ela era hierarquizada. Quem nascia rico, morria rico. Quem nascia pobre, morria pobre. Não mudava de estamento, de classe social. Então, aqui nós temos a pirâmide social feudal, onde nós temos o rei, o clero, a nobreza e os servos. Nessa parte aqui eu coloco o clero e a nobreza juntos para explicar que quem governava os feudos e recebia os impostos dos servos era o clero e a nobreza. Os dois estavam juntos. Suzerano aqui era o dono, era a nobreza e muitas vezes poderia ser o clero também. Lembrando que a igreja nessa época aqui, ela foi conhecida como senhora feudal, porque ela ganhava muita terra dos nobres. Então aqui, voltando para a parte do suzerano, os suzeranos eram donos das terras. Os vassalos eram quem recebiam as terras e tinham que cuidar e proteger das terras. E eles eles tinham um compromisso de fidelidade ao seu suzerano. O senhor feudal representava o poder máximo em cada feudo. Ele fazia as leis e taxas ou impostos, sendo que os mais importantes eram, separei alguns aqui, a corvéia, que representava o cultivo nas terras senhoriais, que deveria ser realizada pelos servos pelo menos de 2, 3 a 5 vezes por semana. Captação, relativa ao número de pessoas, era por cabeça, que residiam no manso servil. Manso servil, ou seja, na casa, né, que estava ali, o manso do servo. Banalidades, pela utilização de instalações ou equipamentos que o servo usava, como moinho, forno, o que ele utilizava ali para seu plantio, ou para fazer qualquer coisa, para moer o trigo que ele colheu, ele teria que pagar por aquilo. E a talha, que o servo tinha que dar parte da sua produção, que estava, né, no manso servil, que ele trabalhava no manso dele, que tinha o manso senhorial, o manso servil. O manso servil era o manso do servo, para o senhor. Metade do que ele fazia, então, no manso servil, ia para o senhor feudal. As mudanças, então, na Europa. A partir do século XI, ocorreram algumas mudanças que acabaram levando a uma crise no sistema feudal. Aqui nós vamos ver que as inovações técnicas, como a charrua, arados de ferro, que antes era de madeira, ajudou muito a cavar mais o solo,
a rotação trienal, que é conhecido como rotação de 3 campos, o trelado pelo peito do cavalo, que antes era pelo pescoço, sufocava muito o cavalo, o moinho hidráulicos que eles chamam, que moviam com força da água ou do vento, tudo isso aqui, a charrua, ou charrua que eles chamam, né? Está aqui nessa ilustração, o cultivo de 3 campos, que enquanto um planta aveia, o outro trigo, o outro está em repouso. Aí vai modificando, enquanto o outro estava com trigo, agora vai para aveia e o outro fica em repouso. E assim vai girando. Aqui nós temos o exemplo, não tão claro aqui, né? Mas que aqui ainda está atrelado ao pescoço. Agora fica como se fosse uma sela de montaria, fica mais no peitoral do cavalo, não sufocando tanto o cavalo como antes sufocava. Não fica mais no pescoço, nos dois aqui está no pescoço. Então, nós temos aqui o exemplo, né, as fotos, com as fotos. A mudança na Europa. Essas mudanças causaram o aumento da produção de alimentos e com isso, essas mudanças então dos 3 campos, da charrua, o atrelamento pelo dorso do cavalo e não pelo pescoço, né? Tudo isso ajudou na produção de alimentos. Isso contribuiu para o crescimento da população, que o homem trabalhou menos forçado no campo, né? E reforçou o comércio das cidades. E produziu então o que? O excedente, que antes não tinha, era só para subsistência, lembra que nós falamos? Agora tem o excedente. O que é o excedente? Fabricado em excesso. O que excede agora é vendido nas feiras e no comércio. Então aqui, o aumento da oferta de alimentos permitiu que muitos camponeses deixassem o campo em busca de outros meios de vida na cidade, já que não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Então aqui nós vamos ver eles na cidade, as feiras acontecendo, a alfaiataria, né, igual a gente está vendo aqui, representando a feira na Idade Média, que não vendia só produtos agrícolas. Então a gente vê uma diferença aí, né, entre a cidade e o campo. A expansão do comércio. A partir do século XI, as atividades comerciais tiveram um grande desenvolvimento na Europa ocidental. Vamos ver aqui no mapa. O comércio, então, aqui, ó, as rotas comerciais. O que vocês estão vendo aqui é a área comercial de Champagne, onde hoje é França, é a atual França. Aqui a rota que ligava Gênova ao norte da Itália, em Bruges, na atual Bélgica, passava na região de Champagne, onde era realizada importantes feiras. Então, as feiras em Frankfurt, todas elas eram ligadas, onde está aqui as barraquinhas, eram as feiras. A de azul aqui, eram as rotas comerciais marítimas. E pelas rotas terrestres, né? Aqui em terra, essa cor amarronzada. E até Moscou, Ásia, Antioquia, que é um porto muito importante aqui, né? Constantinopla, que é importante demais, onde a gente fala muito, né? O porto de Constantinopla. Então, eles passavam, o mar Mediterrâneo era transitado demais. Aqui, nós vamos ver, então, que as feiras medievais aconteciam durante de uma a duas vezes por ano e permaneciam nos burgos de 15 a 60 dias, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Aqui as feiras acontecendo, onde tinham carne de porco, onde eles aproveitavam também para ensinar, tinha lá os aprendizes, o que nós vamos ver logo na frente aqui, os aprendizes, os aprendizes oficial, que já ganhava, né? Quem já era oficial já ganhava pela sua função, e o mestre, que era dono da oficina. E aqui
a feira acontecendo também na cidade. Nós não podemos esquecer também que na Baixa Idade Média, aqui a igreja, como eu já falei, era a maior detentora de terras e o estilo arquitetônico era o gótico, que prevaleceu nesse período. E as trovas, né, as poesias, né, sempre cantadas nesse período aí também. As corporações de ofício, que eu falei aqui, ó, dos aprendizes, aprendia a profissão, o oficial recebia o pagamento e o mestre era dono do local, né, que eles aprendiam lá. As corporações de ofício. Nas cidades medievais, as pessoas só podiam trabalhar se pertencesse a uma corporação de ofício. Isso é, uma associação de profissionais do mesmo ramo de atividade. Nessa associação, eles vão ter direito a o que a gente tem hoje, que é a aposentadoria, eles vão ter direito ao auxílio-doença, tudo isso já nessa época. Essas associações propunham a essas pessoas. Aqui nós vamos ver as cruzadas. As cruzadas aqui, então, convocada pelo Papa Urbano II, em 1095. Tá? Onde nós vamos ver que as cidades já estão abarrotadas de pessoas e os nobres vão, juntamente com o Papa, né, ter ideia de convocar esses cristãos para as cruzadas, para a reconquista de Jerusalém, consequências das cruzadas. Os muçulmanos retomaram o domínio na segunda metade do século XIII. Houve um enfraquecimento do comércio entre Oriente e Ocidente, ampliação da participação dos europeus no comércio de especiarias. Nós vamos ver aqui também pelo Mediterrâneo, né? Então a ampliação, né, que o Mediterrâneo estava fechado, de repente eles conseguem essa saída aí, né? Já com a conquista do Mediterrâneo, o enfraquecimento da nobreza que se endividou custeando as cruzadas, pagando, né, as cruzadas. Curiosidade das cruzadas aqui, nós vamos ver que as cruzadas mais importantes foram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada, que foram 8, né? A primeira foram por vários nobres que conquistaram Jerusalém. A segunda foi entre o rei da França e o imperador da região da Alemanha, que foi facilmente derrotada. A terceira, que foi pelos reis da França e Inglaterra, o imperador onde hoje é a Alemanha, que estabeleceram um acordo de permissão para os peregrinos visitar novamente Jerusalém, que estava impedido, né? Na segunda para a terceira eles perderam isso aí. Na quarta foi pela os genoveses, comerciantes de Gênova e Veneza, eles empreenderam essa cruzada já pensando no que eles iriam ganhar. Eles queriam que os cruzados, eles forneceram alimento, dinheiro, em troca eles exigiram dos cruzados que atacassem uma cidade também cristã, né, Constantinopla. E por quê? Porque os comerciantes dessa cidade eram concorrentes muito fortes. E assim foi feito, eles atacaram essa cidade. Então foi por interesse. A crise do século XIV. Entre os séculos X e XIII, a Europa prosperou devido ao crescimento da população e das cidades, mas a partir do século XIV nós vamos ver guerra, doença, né, e revoltas sociais aí bem calamitosas. Aqui nós vamos ver a peste negra, né? As condições de higiene na Europa eram péssimas. O lixo das casas eram lançado às ruas. Não havia mais encanamento e esgoto. Com tudo isso, fez com que a terrível pandemia denominada peste negra atingisse todo o território europeu. A peste era provocada por uma bactéria transmitida por pulgas. Picavam os ratos contaminados e depois os humanos.
Então nós vamos ver que vai assolar toda esse período, né? Nós vamos ver aqui também que neste período cerca de 25 milhões de pessoas, um terço da população da Europa, né? Ela vai morrer, infelizmente. E nós vamos ver aqui o conflito econômico entre França e Inglaterra pelo reino. Com isso, vão se dar 100 anos de guerra. 100 anos de guerra em busca de uma economia e de poder político. Nós vamos ver aqui as revoltas camponesas também, que vão se dar pelas péssimas condições, né, de vida durante essa passagem aí da peste negra, né? Para sobreviver à peste negra, eles vão se rebelar porque a vida deles já não estava fácil, dos camponeses, né, dos servos. E os salários, além de estarem congelados, baixos, né, pelos nobres, há altas taxas e eles vão se rebelar na França com as Jaqueires, que nós vamos ver que as Jaqueires aqui, elas vão chegar como estupim aqui, vindo aqui, como vão ser vistas pelos nobres, como as Jaqueires vão ser vistas pelos nobres como João Ninguém, tá? Então a revolta de Altiller na Inglaterra vai ser a revolta de Altiller. Eles vão concordar com os camponeses, com esse senhor Altiller também, né? Eles vão entrar em contato com todos eles, vão concordar, mas eles vão por trás, né? Deixar que ele descanse lá e fazer tudo direitinho, mas por trás vai surgir uma matança. Milhares de camponeses vão ser mortos, incendiados em suas próprias casas. E com isso, liderados por Altiller, cerca de 10 mil camponeses, eles vão se dirigir a Ricardo II pedindo o fim da servidão e diminuição dos impostos. Na presença deles, eles vão, igual eu já falei, né? Vão aceitar, mas por trás eles vão massacrar e não vão contribuir, tá? Com esses camponeses. Então, os camponeses vão se rebelar ainda mais e vão tomar o que restam dos nobres. O que a gente vai ver no final aqui nessa mudança social? O que vai acontecer? O clero vai perder o poder político, a nobreza perde suas terras, os camponeses e servos conseguem terras e saem da servidão, que é o que é essa servidão, né? Igual o sistema de servidão mesmo, de servir, nós já vimos lá que tinha um contrato, né, onde ele vai servir com sua própria vida, se for preciso, aos nobres, né, ao senhor feudal nessa época aí. A burguesia vai fortalecer e passa a influenciar politicamente e economicamente a todos esses. Aqui nós vamos ver, gostei muito dessa parte aqui, a Idade Média passo a passo, né? Não que caia, por exemplo, você tem uma prova sobre o livro didático, não que vai cair especificamente alguma coisa desse livro, mas tem citações aqui porque ele tem tudo a ver com a Idade Média. Quem lê esse livro junto com o livro didático já está 100% inserido dentro de uma boa prova. E aqui fala: por volta de 1450, o mundo aos poucos descobriu seus limites. Foi o início da aventura moderna, representada pelas viagens de Cristóvão Colombo. Então partiu aqui a caminho da Idade Média, né?
Então inscreva-se, dê o joinha aí no joinha na história, e eu agradeço a todos a compreensão e a participação.